Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de português e matemática. Português, vocês vão usar o caderno de português. E hoje é produção de texto, página 68. Então, na página 68, você tem uma tirinha em quadrinhos do Cebolinha e do Cascão com uma situação que pode ocorrer no dia a dia. O que eles estão fazendo? Eles estão num ponto de ônibus. A gente percebe que é durante o dia, porque está claro, né? E o que acontece aqui, ó? Acontece uma situação inusitada, uma situação engraçada. Então, no caderno de português, você vai fazer um texto no estilo de crônica, com base na história de quadrinhos ao lado. Então, você vai colocar assim no seu caderno de português, produção de texto, página 68. Então, todo texto tem que ter um título. Então, você vai fazer um título para essa história aqui. Então, olha só o passo a passo para você fazer a tua historinha. Os quadrinhos apresentam um fato que ocorre no dia a dia de muitas pessoas. Andar de ônibus. E quando é uma criança que utiliza um ônibus, muita coisa pode acontecer. Este será o assunto da sua crônica, no ônibus. Então, o livro já deu um título para a gente da crônica, é no ônibus. Observe que nos quadrinhos você já tem os personagens que participam, então, os personagens principais, Cebolinha e o Cascão, o lugar e espaço onde as ações acontecem. Lugar e espaço. Aonde acontece a história? Acontece em um ônibus. E a gente pode ver aqui que é durante o dia. O momento, o tempo em que as ações ocorrem. Em um ônibus durante o dia. Então, como que você pode começar essa história no seu caderno? Você pode começar assim. Primeira coisa, o título, no ônibus. Pula uma linha. Você pode começar assim. Em um dia, em uma tarde, em um dia de sol, uma certa manhã. Você precisa colocar o tempo que está acontecendo essa história que você vai contar. Aí você vai contar o que eles foram fazer, para onde eles foram, o que eles iriam fazer, o que aconteceu dentro do ônibus, tá? Então, a crônica tem que ter um início, um meio da história e um fim. No mínimo, pessoal, mínimo 15 linhas, tá? Menos que isso, não dá pra gente contar uma história. Presta atenção nas letras maiúsculas no início de frase, nos pontos finais, nas pontuações, vírgula, tá? Se você colocar fala dos personagens, tem que colocar travessão no começo da fala. Então, você pode montar uma história em que os dois também conversem. Dá uma lida de novo na crônica de abertura deste capítulo, que é a do vendedor e do comprador da loja. Dá uma lida para você ter uma ideia, tá bom? Então, isso daqui é no caderno de português de vocês. Então, olha só. Na página 69 tem mais dicas. Você vai decidir a sequência das ações, a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho da história. Então, ele já dá o passo a passo para você. Como começa essa história? Qual é a complicação dessa história? Qual é o clímax? Qual é a parte mais complicada da história? E o desfecho, o que acontece no final dessa história? Quem contará a história? Um narrador que não participa dela ou um narrador que também é personagem? Então, quem que vai contar a história? Alguém que está de fora, vendo o Cebolinha e o Cascão, ou um dos dois personagens vai contar a própria história? Né? O título de sua crônica, que vai ser No Ônibus. A escrita. Aqui está falando como você vai fazer. Em uma folha avulsa, registre a história imaginada. É a folha do caderno de português. Não é para arrancar a folha, tá?
Defina qual será a intenção de sua história, qual que é a intenção principal da história. Emocionar quem está lendo, fazer rir, pensar, qual vai ser a intenção da sua história. Lembra da história da crônica do comprador e o vendedor, que o comprador não sabia o nome do objeto? Chegou a ser engraçada, né? Escolha a linguagem a ser empregada pelo narrador e pelos personagens. Depois que você terminar a sua história, releia certinho a história. Se precisar, você passa limpo. Então, eu vou dar uma dica. Primeiro, você faz a sua história em uma folha qualquer de rascunho. Depois, você vai reler essa história e vai passar a limpo no caderno certinho. Presta atenção na pontuação, nas letras maiúsculas, na escrita das palavras. Presta bem atenção, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de português de hoje. Nossa aula de matemática são 3 atividades de revisão de fração para a gente fechar essa matéria. Conteúdo: soma, subtração e multiplicação de frações. A Pro passou 3 atividades bem simples sobre esse conteúdo. Então, número 1, efetue as operações de multiplicação de frações, que foi a aula de ontem. Então, tem essas 4 continhas aqui. Se você precisar consultar o conteúdo, você vai lá no livro Buriti, páginas 160 e 161. Relembrando que 3/4 de 24 é a mesma coisa que 3/4 vezes 24. Então, essa multiplicação de frações da página 160 e 161 de ontem, como você vai fazer? 3 vezes 24. Tananã, e copia de novo o denominador, que é o 4, e assim para as outras. 2. Efetue as operações de soma de frações, que foi a nossa aula de quarta-feira. Então, aqui tem as frações. Olha só como que está bem simples. A Pro colocou os denominadores todos iguais, então está super simples essa soma de frações, que está na página 156 a 159, essa matéria. E por último, efetue as operações de subtração de frações, que é a nossa continha de menos de todas essas frações aqui. Você vai copiar no seu caderno de matemática isso daqui. Eu não quero que imprima, eu quero que vocês copiem no caderno de matemática, coloca a data de hoje, a caneta bonitinho, responde a lápis. Tá bom? Na semana que vem, que temos a semana completa, a Pro vai voltar toda essa matéria de novo para a turma presencial da semana que vem e depois para outra turma da outra semana também, para a gente fechar com chave de ouro frações, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Força na peruca, sexta-feira, e acabou a semana.